Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 sobre componentes de rede, utilizando o item 1.2 do currículo da Cisco, Introdução às Redes, versão 7.0. São conceitos básicos, porém fundamentais para que a gente comece a entender e conhecer mais sobre redes de computadores. Vamos aqui então à nossa abordagem de hoje. O que nós vamos trabalhar hoje em componentes de rede? Vamos falar sobre funções do host, o que é um host exatamente, um tipo de rede ponto a ponto, como é que funcionaria esse tipo de rede, que é um tipo de rede mais simples e menos segura, os dispositivos finais e dispositivos intermediários, que são os equipamentos, né? Os equipamentos que compõem a rede, são os elementos de hardware que compõem a rede de computadores, então vamos ver essas diferenciações. Os meios de rede, para esses dispositivos de redes se comunicarem, eles precisam de algum meio, de uma forma de se comunicar. Então a gente vai ver os tipos de meios existentes. E no final, iremos fazer uma verificação de sua compreensão. É um exercício apenas para você verificar o que você entendeu. Então são perguntas objetivas, né? Onde você vai tentar responder ali então, e verificar os seus conhecimentos, e através desse questionário você consegue também aprender um pouco mais, ok? Vamos lá então, deixa eu deslocar um pouquinho minha imagem, meu vídeo aqui para o ladinho. Então aqui, ó, componentes de rede, funções do host. Então aqui tem conceitos gerais, mas contando para vocês, então, o host o que é? É um ponto de rede, é um dispositivo que está num ponto de rede. Pode ser um computador, um PC, algum equipamento que esteja identificado na rede, através de um endereço, que tem que ser único naquela rede. Então é um ponto naquela rede. Aqui tem uma representação de um desenho, de uma rede, onde tem um computador, que é chamado cliente, e um outro computador, que é chamado servidor. Então esse aqui é o conceito de cliente e servidor. Os dois são hosts, então eles estão identificados na rede com algum endereço. Então, só que um que é o cliente, ele vai acessar através da nuvem, através da internet, ele vai acessar serviços prestados pelo servidor. Um equipamento, então, que vai ter, por exemplo, arquivos, ou páginas web, um servidor de e-mail, por exemplo. Então, ele vai prestar serviço aqui para o cliente. Ele vai fazer o acesso através, no caso aqui na representação, através da internet. Então aqui tem uma lista de tipos, por exemplo, de servidores, servidor de e-mail, servidor web, servidor de arquivos e tantos outros tipos de servidores que são utilizados. Então o host seria isso, então seria um equipamento, um dispositivo que está identificado na rede com o endereço, que é o endereço IP, na verdade, quando a comunicação é feita de forma remota. Então a função dele é justamente fazer parte dessa rede para que haja a comunicação. A rede ponto a ponto. A rede ponto a ponto é um tipo de rede. É um tipo de rede mais simples, Note aqui que estão ligados dois computadores e uma impressora. É uma rede simples. Poderia ser uma rede maior, até bem maior que essa, utilizando a estrutura de uma rede ponto a ponto. Mas é um tipo de rede muito comum em casa, Uma rede doméstica, geralmente, ela é ponto a ponto, ou seja, não tem um servidor, um equipamento servidor gerenciando toda aquela rede. Quando você não tem um servidor gerenciando aquela rede, então você tem uma rede ponto a ponto. É claro que aqui a forma como está mostrando o desenho, parece que esse computador está ligado nesse computador diretamente, e aí esse computador está ligado na impressora, na verdade, isso aqui é uma estrutura onde é uma representação apenas. Na verdade, a estrutura que a gente usa hoje em dia não é um computador ligado diretamente no outro, apesar que poderia ser feito assim. Hoje em dia a gente usa um equipamento chamado switch, onde a gente centraliza todos os computadores, todos os hosts, naquele switch. Inclusive até pode ser impressora, mas a impressora pode estar ligada diretamente no computador também.
Então esse computador aqui está fazendo compartilhamento de impressora. Então ele pode funcionar como um servidor de impressora, mas ele está numa estrutura de uma rede ponto a ponto. Então deixa eu até pegar o PowerPoint aqui para fazer um desenho dessa rede ali, só que utilizando a estrutura que a gente usa hoje em dia, porque essa estrutura ali desenhada, na verdade, é uma topologia barramento, né? Por que é usado muitas vezes dessa forma? Porque, historicamente, a topologia barramento foi a primeira rede cabeada da história. Então, antigamente, as redes eram ligadas dessa forma, um computador ligado no outro, e era uma estrutura barramento, na verdade. Então, para muitos desenhos que vocês encontrarem por aí, vai ter esse desenho, mas na verdade a gente usa uma topologia estrela hoje em dia, né? É mais comum, onde a gente concentra os cabos todos num dispositivo de rede, como um switch, por exemplo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar aqui um dispositivo, então eu vou colocar aqui um switchzinho, representado aqui por um retângulozinho, switch, né? Que na sua casa é um switch roteador, geralmente é um switch roteador, que é 2 em 1, então ele faz o papel do switch, que é concentrar um monte de cabos, um monte de computadores, ele vai ter várias portas aqui, né? E também faz a função de rotear os dados, os pacotes de dados para um servidor, ou para a nuvem, né? Então, vou botar os hosts aqui representados por essas bolinhas, né? Vamos botar 2 hosts nessa rede aqui. Eles vão estar ligados aqui com um cabo. Vou botar cabeado aqui, né? Tem a impressora também, né? Deixa eu ver se tem um desenho para impressora aqui. Aqui. Vou fazer isso aqui como representando a impressora. Vou ligar a impressora também aqui no switch. Então, essa aqui é a estrutura que normalmente é utilizada, né? Vamos colocar mais um host aqui, mais um computador, mais um PC. Mas vamos utilizar uma estrutura muito comum hoje em dia, que é a rede sem fio, que é o Wi-Fi, né? Vou pegar isso aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Minha rede Wi-Fi. Vamos ver ela aqui. Então, esse roteador aqui, ele também é um roteador Wi-Fi. Então, ele vai emitir sinais via ar, certo? Então, tem aqui a minha estrutura. Essa estrutura aqui, basicamente, é o que está sendo representado aqui, né? Tem 2 PCs e uma impressora. Tem 2 PCs, 3 PCs, no caso, botei um a mais, e a impressora ligada, só que com a estrutura que a gente utiliza, que é a topologia estrela. Então aqui é só uma representação para a gente entender de uma forma geral, mas às vezes confunde. Então por isso que eu gosto também de colocar aqui na topologia estrela, para que fique bem entendido que a estrutura realmente é essa aqui. Ok? Então temos o 1, 2, 3 hosts aqui, ó. Na verdade, 4. Se esse aqui for uma impressora que está ligada no switch e ela tem um endereço IP, que é o endereço utilizado para a comunicação das redes, né? Então ele vai ser também um host, também considerado um host. Certo? Então essa aqui é uma rede ponto a ponto e na representação mostra que esse aqui está compartilhando a impressora e esse aqui está compartilhando os arquivos. Então eu posso fazer isso. Na verdade, vai ter um computador que vai ser um servidor de impressora. Não, mas vamos colocar aqui essa impressora nesse PC, que acho que representa melhor o que está sendo colocado ali na figura, né? Que esse computador aqui está compartilhando a impressora, né? Então, esse computador aqui é um servidor de impressora. Ah, mas isso aqui não é uma rede ponto a ponto? É uma rede ponto a ponto, eu posso ter servidores. Só que não é uma estrutura centralizada, né? Esse PC aqui, além de ele fazer as funções dele normais, ele vai ser um servidor também. Um servidor mesmo, ele vai só fazer a função de servidor, ele vai ficar lá paradinho e ninguém vai ficar utilizando ele para uso no dia a dia. Mas como aqui é uma rede pequena, pode ser feito isso. Então esse aqui é um servidor de impressora. Esse outro aqui pode ser um servidor
de arquivos. Então eu venho aqui nessa máquina e compartilho o meu HD, por exemplo, para que os outros na rede possam acessar. Independente se é cabeado ou sem fio, né? E quando eu precisar imprimir, então, um arquivo desse computador lá para a impressora, vai ser mandado para esse computador e aí vai ser impresso, realmente. Certo? As características ou as vantagens de uma rede ponto a ponto, ou peer-to-peer, do inglês. É fácil de configurar, menos complexo, menor custo, porque os dispositivos de rede e os servidores dedicados podem não ser necessários, então não vai ser um servidor dedicado, um servidor vai ser a própria máquina que alguém utiliza. Pode ser usado para tarefas simples, como transferir arquivos e compartilhar impressoras, que normalmente é utilizado em casa, no meio doméstico, né, ou redes pequenas. A desvantagem de uma rede peer-to-peer. Nenhuma administração centralizada, então não tem um controle centralizado, né, de toda a rede. Não é tão segura, com certeza não é tão segura. Não é escalável, ou seja, se eu tenho uma rede e de repente eu tenho um crescimento, eu preciso colocar mais 50 computadores, mais 100 computadores ou 500 computadores, eu vou ter que mudar toda a minha estrutura. Então, numa empresa, numa rede corporativa, o ideal é que eu faça uma estrutura que seria que não fosse ponto a ponto, né? De tal forma que ela fosse escalável, que fosse prever o crescimento da rede. Eu posso começar pequenininho, mas facilmente eu consigo aumentar os pontos de redes e fazer de forma escalável, né, a minha rede, e eu vou ter menos problemas. Todos os dispositivos podem atuar como clientes e servidores, podendo deixar seu desempenho lento. Se qualquer computador pode ser cliente ou servidor, então realmente com o tempo eu posso ter problemas de desempenho. Então por isso que numa empresa mesmo, onde eu vou ter uma estrutura que possa ter um crescimento grande, o ideal é ter os computadores servidores só sendo servidores realmente. Inclusive quando você compra equipamentos desse tipo, eles normalmente são mais parrudos, né? Mais memória, mais processamento, dentre de várias outras vantagens de um servidor corporativo. Certo, pessoal? Vamos lá, então, dispositivos finais. Dispositivos finais. Aqui mostra já uma estrutura de uma rede um pouco maior, está mostrando já na estrutura, numa topologia estrela, né? Uma topologia que não é aquela barramento, então fica mais visível. Então, esse aqui seria uma LAN, uma rede local, né? Local Area Network. É uma rede local. E aqui uma outra rede local também, uma outra Local Area Network. Então, estão separadas remotamente. Pode ver que aqui no meio nós temos roteadores. O roteador aqui, então, é utilizado esse símbolo, mostrando a nuvem, né? Então, aqui dentro da nuvem, a nuvem o que é? É um monte de roteadores e servidores. No caso aqui estão só os servidores interligados. E tem o switch aqui, por exemplo, da sua casa, né? O switch, que pode ser um switch roteador, vai estar ligado a algum outro roteador. E alguns servidores até, né? Para essa rede. 3 PCs e um telefone IP. Que eu posso ter um telefone que utiliza a rede cabeada, por exemplo. Eu posso ter um telefone que usa a rede Ethernet para comunicação. Então, um telefone chamado telefone IP, né? Na outra rede, uma estrutura idêntica, né? Também com servidor, né? E o telefone, que acaba sendo um host também. Como ele tem uma identificação na rede com endereço IP, ele vai ser considerado um host. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 hosts. Então aqui vamos ver como é que flui os dados aqui. Ó, aqui já tá preparado um pacote de dados para ser enviado desse computador. Vamos verificar aqui na animação. Ó, o pacote vai para o switch encaminha para o roteador ele vê a melhor rota, o melhor caminho para ser enviado, geralmente são várias ligações. Então, esse local aqui, por exemplo, está congestionado, esse aqui é mais longo, então ele vai pelo caminho mais próximo, ou algum outro tipo de decisão ele acaba tomando baseado no algoritmo. Então aí chega no destino. Então é dessa forma que funciona então a comunicação nas redes.
pacote de dados é enviado, chegando no roteador ele vai achar a melhor rota, né? Poderia ser por aqui, então no caso aqui na animação ele vai escolher o caminho do meio aqui, manda para o outro roteador que está ligado na outra rede, vai para o switch e o switch encontra o host destino, né? Que ele sai daqui já sabendo qual é o destino, né? Qual é o endereço destino na rede, ele procura a rede. Esses são dispositivos finais, então. Dispositivos finais são esses: o PC, o servidor, o telefone IP, são dispositivos finais. Agora, aquilo que está no meio, ou seja, o switch, o roteador, o outro switch, então, são dispositivos intermediários. Ó, e os dispositivos intermediários podem ser representados por vários tipos de dispositivos. Né? Aqui no currículo da Cisco são representados. Esse aqui é o roteador, então, sem fio, Wi-Fi, é aquele roteador que você tem em casa, né? Muitos têm anteninha ali para ter a comunicação via ar, outros não têm antena interna, na verdade. Tem um switch para uma rede local, um roteador sem ser Wi-Fi. Aqui um switch multicamada, né? Na verdade é um switch que tem funções também de roteador. Né? Basicamente esse switch aqui representado por esse desenho é a união desses dois aqui, ó, switch com roteador, um switch roteador. Né? E um dispositivo de firewall. Firewall é um dispositivo, né, que ele vai proteger a sua rede, como o nome fala aqui, firewall, né? É uma parede de fogo. Vai proteger a sua rede contra ataques de hackers, vírus, worms, etc. Então ele vai fazer a proteção. Você pode ter um equipamento de rede que vai proteger a sua rede local de problemas desse tipo. Né? Então um firewall ele pode ser um equipamento, como pode ser também apenas o software. Né? Muitos sistemas operacionais, ou tem muitos programas que você pode baixar que são firewall, é o software, né? Mas se eu quero uma rede mais segura, eu compro um equipamento, um hardware, que vai ter o software também dentro, para fazer a proteção da sua rede. Então, o que eles fazem, esses dispositivos intermediários, nesses exemplos que a gente viu aqui, né? Então, qual é a função desses dispositivos intermediários? Regenerar e retransmitir sinais de comunicação, é isso que ele faz, ele recebe o sinal, regenera, ou seja, coloca mais energia nele e retransmite, né? Por isso que ele vai estar ligado em alguma fonte de alimentação. Manter informações sobre quais caminhos existem para a rede e pela rede interconectada, então faz todo esse trabalho de achar aquele endereço destino, notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação, sim, porque acontecem falhas de comunicação, então existe a comunicação entre esses dispositivos, dependendo do dispositivo. Direcionar dados por caminhos alternativos, quando houver falha em um link, então por isso que tem aquela redundância aqui de ligações, né? Olha só. Então ele consegue desviar de problema, consegue até enviar informação mesmo que existe uma falha em alguma parte da rede. Classificar, redirecionar mensagens de acordo com as prioridades, também posso colocar prioridades por tipo de mensagem. Por exemplo, quando estou fazendo uma videoconferência, a parte de voz, ela é colocado como prioridade número 1, para que não haja falha, porque se eu transmito a voz e falha, um segundinho que falha do que eu estou falando, você pode não conseguir compreender. Agora, se eu estou mandando uma imagem, uma figura, uma foto, e um pixel, alguns pixels ali saem falhados, você vê aquela figura, você consegue entender se forem poucas coisas. Agora, a voz em si, se ela falha, você tem que falar de novo, ou retransmitir. Então, normalmente é colocado uma prioridade alta. Né? Permitir ou negar o fluxo de dados, com base em configurações de segurança. Então, posso fazer configurações em switches, roteadores e mesmo no host, né? De tal forma que aumente a minha segurança. Uma informação aqui que fala sobre o hub, né? O hub é um dispositivo também de rede intermediário,
mais antigo, né? Ele nem é utilizado mais nas redes, só se vê redes bem antigas aí. Ele foi substituído ao longo da história pelo switch. Então os dois têm a função de concentrar um monte de cabos, um monte de hosts nele, para a partir dele ligar no roteador. Essa é a estrutura normal, né? Essa é a estrutura normalmente utilizada. Como o hub tem várias limitações, o switch passou a substituir ele. Muito pessoal, mais das antigas principalmente, acaba chamando às vezes de hub até, porque era utilizado o hub antigamente, mas hoje em dia é utilizado, na verdade, o switch. E os meios de rede? Os meios de rede, como tinha comentado, é a forma de interligar os hosts, os dispositivos finais e os dispositivos intermediários. Tem que ter um meio de ligação. E os meios de rede utilizados são os meios em cobre, os meios em fibra óptica e os meios sem fio, né? Os meios em cobre e fibra óptica são chamados também, os dois, de rede cabeada, né? E o sem fio, a rede sem fio. Em cobre, a gente encontra aqui esses dois tipos, né? Que é o tipo de rede cabeada que usa o elemento cobre, que é o cabo par trançado, normalmente utilizado, aqueles cabos azuis que você tem ligado ali atrás do computador, é o cabo par trançado, mas tem várias cores, não é só azul, tem preto, tem várias cores, como mostra aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó, você pode ver aqui, ó, esse aqui é um cabo par trançado. Par trançado, ó, aqui já tem um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Ó, que o conector ele é diferente, né? Esse aqui já, esses dois aqui, esse e esse, são cabos coaxiais, parecidos ou similares ao cabo utilizado pela TV a cabo. Então, se você tem TV a cabo em casa, o cabo que é utilizado é um cabo que usa o cobre como meio, e o conector, a ponta dele é assim, né? A estrutura dentro do cabo também é diferente do par trançado, mas o elemento é o mesmo. O elemento que é utilizado ali é o cobre. Então, esses dois primeiros aqui são par trançado, esse terceiro e o quarto são cabos coaxiais, e os outros aqui são todos par trançados. Dá para ver pelo conector, né? Pelo conector a gente consegue perceber a diferença. E a outra rede cabeada, né, é a fibra óptica, né, que mostra a fibra, né? A fibra tem a espessura de um fio de cabelo, ou menos até, né? Então, isso aqui é um conjunto de monte de fibras. A fibra tem várias vantagens sobre cabos que usam o elemento cobre, muitas vantagens, que vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas é muito utilizado, inclusive a estrutura de cabeamento utilizado nos postes, né, estão sendo substituídos cada vez mais pela fibra óptica. Então, ao invés de usar elemento cobre, o cabo coaxial, por exemplo, está sendo utilizado cada vez mais fibra. Por quê? Tem um monte de vantagens, entre elas a velocidade. A velocidade é espantosamente maior do que cobre, né? E o espaço que ele ocupa também, uma pequena fibra, ocupa um espaço muito pequeno. Então eu posso colocar várias fibras que vai dar um volume de um cabo desse aqui, cabo coaxial, por exemplo. Aqui os conectores, tem vários tipos de fibras, né? Então tem vários conectores diferentes, então aqui tem alguns, né? E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre fibra óptica também mais para frente. E aqui sem fio, que são os equipamentos aqui, que normalmente tem as antenas aqui mostrando. Aqui tem uma câmera usando também rede sem fio, então hoje em dia, cada vez mais, né, a gente utiliza equipamentos sem fio, né, câmera sem fio, tem aquela lâmpada câmera sem fio também, e vários outros dispositivos que usam o meio sem fio. E o meio sem fio se divide em várias tecnologias, né? O Wi-Fi é um deles, né? Tem o Bluetooth, que é uma outra tecnologia, né? Até o controle remoto que você usa ali da TV é uma tecnologia sem fio, mais antiga, né? Que é utilizado mais tempo, mas usa uma frequência diferente de uma rede sem fio, né? Um tipo de frequência que não pode ter obstáculo na frente. Então, se você tem o controle remoto da TV e tem um obstáculo na frente, não passa o sinal, né? É um tipo de tecnologia sem fio. Tem vários tipos, marcas, modelos e tecnologia sem fio que permitem que o sinal vá mais longe ou mais perto, consigam passar melhor por obstáculos, por paredes, outros nem tanto. Então,
mas funciona dessa forma. Então aqui abaixo tem alguns critérios, né, que a gente pode utilizar para decidir que tipo de meio físico vou utilizar, se é cobre, fibra ou sem fio, porque cada um tem as suas vantagens, né? Fibra é cabeado, a velocidade bem maior, só que é mais caro. O cobre não tem aquela velocidade toda, só que ele é mais barato. E sem fio, tem toda a vantagem de não ter que ter cabo para lá e para cá, né? Tem que mexer na estrutura, às vezes paredes, furar a parede, etc. Só que tem a questão que a velocidade não se compara a uma rede cabeada, né? Posso ter vários tipos de interferências mais facilmente numa rede sem fio. Então você tem que analisar, cada caso é um caso. Ok, pessoal? E agora aqui fica as perguntas, né, o questionário para responder, para verificar se você conseguiu captar o que foi pedido ali. Então, até a próxima aula. Grande abraço a todos.